nisso começou a vir os pensamentos, né? Nunca vou ser ninguém, então pra que eu tô vivendo? Pra que eu vou insistir? Talvez se eu sumir ou se eu morrer, porque a ideia também de perder a minha mãe, de ela conseguir, assim, cometer o suicídio, era muito também pesado pra mim. Então ali eu também tentei o suicídio 2 vezes da mesma forma que ela. Aí na segunda vez eu comecei a me questionar se aquilo realmente iria resolver o meu problema, se não teria outra solução, outra saída, porque é nos momentos de dores, né, esse momento de solidão, que a gente toma as decisões. E eu sabia que aquilo era uma decisão muito importante, porque eu já tinha ido na igreja, já ouvia a palavra. Então eu lembro que ali eu falei, pô, meu Deus, eu quero morrer, não tenho mais perspectiva de vida nenhuma, minha vida é um inferno. Por mais que eu ia pra escola, fingia que tava tudo bem, quando eu chegava em casa eu não dormia, eu não ficava no escuro de jeito nenhum. Eu lembro que era um inferno, meus pensamentos eram todos negativos. Eu sabia que na escola as pessoas que eu andava não eram meus amigos. Eu me via sozinha com a vida destruída. As pessoas já falavam que eu não ia ser ninguém, eu acreditava muito naquilo, até que eu realmente comecei a pensar e pedir socorro para Deus. Eu lembro que no dia que eu tentei assim, o suicídio pela segunda vez, eu me questionei se aquilo iria resolver, né? Deus falando para mim, será que isso vai resolver? Eu não sabia que era a voz de Deus ainda, mas eu comecei a falar, meu Deus, se o Senhor existe, então me dá uma luz, me dá um socorro, porque eu não sei o que fazer. Porque eu comecei a me lembrar de alguns momentos da busca, da paz que eu sentia quando eu estava lá buscando, mas quando eu era uma criança, aquilo marcou muito pra mim. Então eu fui lá tentando achar essa paz, né? Fui sozinha. Lembro que eu era um domingo de manhã, eu cheguei, era 9h30, eu cheguei 10h30, sentei lá, vi aquela busca sozinha e eu senti realmente que eu precisava. Mas ali ainda tinha aquele orgulho, aquela resistência da minha parte. Então eu ainda não fiquei firme na igreja. Fui para outra denominação. Aí fiquei 1 ano nessa denominação. Aí nessa denominação, como eu posso dizer? É tudo pela graça, assim, né? Então ali não tinha um sacrifício. Então eu era uma coisa na igreja, em casa eu era outra. Não mudei. Você continuava triste. Continuava triste. Eu sabia que eu tinha depressão. Você estava dentro da igreja, se sentia bem. Voltava para casa. Lá tinha uns louvores, a gente louvava e louvava. E eu lembro que era um grupo da escola que ia para essa igreja. E as meninas eram assim piores, né? Aprontavam muito na escola. E tinha o Espírito Santo. Então eu automaticamente falei que tinha o Espírito Santo. Porque na verdade o que eu queria naquela igreja era atenção das pessoas, fazer os amigos. Não era nem da igreja em si, né? Era para suprir algo que você carregava desde a infância, pela falta do Espírito Santo de verdade, né? Porque esse Espírito Santo aí que você tá falando é made in Paraguai. Não é o verdadeiro. O selinho do Braz. Não é o verdadeiro, né? Era só enganação. E você tava ali buscando algo paliativo, né? Era tipo assim, ali supostamente você tinha frutos de justiça, carregava frutos de justiça, mas quando você chegava na sua casa, a depressão tava lá olhando pra sua cara, o vazio tava rindo de você e a sua vida tava da mesma forma. E eu queria mudar. Eu fui lá querendo mudar, só que eu não sabia como. Não sabia como resolver aquilo. Porque até então, tudo era, como posso dizer? Tudo era pela graça. Então, Jesus já morreu na cruz, o que eu tinha que fazer era louvar. Acabou. Então, era só sacrificar o pecado, não. Largar a mentira, não. Largar a pornografia. Era viciada então, não precisa, porque é pela graça. Muito interessante isso. Não, eu ia falar que, por exemplo, o vício na pornografia, ele sempre tem alguma reação na pessoa. Ou ela vai pra um lado bem, tipo, de desenvolver a sua sexualidade, ou ela vai só viver naquilo, só ficar, tipo, ela fazer sozinha, ou ela vai se relacionar com outras pessoas. É isso que eu quis dizer. Você chegou a se relacionar com outras pessoas por causa daquele vício na pornografia, pra replicar aquilo que você via, ou não? Você só alimentava aqueles pensamentos mesmo? Eu só alimentei. Eu lembro que quando eu tava na escola, nesses grupinhos, eu ficava com os meninos, porque era obrigada, nem gostava. Mas tinha um negócio que até tal idade você tinha que perder o bebê. Então quando as minhas amigas... Alguém sabe que é bebê? Tá aí, né? Quem não sabe, né?
Alguém sabe. Não, hoje fala, Hoje né? em dia, né? Hoje, Meu Deus do céu, deve ser até outra gíria, né? Meu Deus. Então, Você não chegou a se relacionar, assim, com outros rapazes? Não. Então, às vezes, era isso mesmo que você falava, eu tenho vício, mas eu não pratico. Exato. Então, Então tá não tudo tem bem. problema, né? Tá tudo bem, só tá eu e a TV, Só que a pornografia, ela tem vários lados. Então, por eu não ter, assim, vontade de me relacionar sexualmente com outras pessoas, eu lembro que eu tinha uma colega que ela começou a colocar na minha cabeça que por eu nunca ter feito isso, eu devia estar no corpo errado. Então, ali também eu tive dúvida, ela comecei a me questionar. Começou a vir pensamentos. Talvez você goste do mesmo do sexo. mesmo sexo. Então, eu comecei a ter esse conflito também. Ela começou meio que a fazer minha cabeça, a falar. E como... E ver também- que é uma coisa muito sutil, né? De repente, brota alguém, uma Fala boca do nada, abençoada para não dizer o contrário, e é o próprio diabo que usa, né, situações. O diabo é assim, né? Às vezes ele é como um garçom do mal. Ele vem como uma bandeja dando sugestões para supostas soluções para aquilo que você tá vivendo de errado. Então quem sabe disso? E talvez, quem sabe, isso não possa te trazer uma felicidade. Quem sabe isso não é o problema, né? Porque talvez você esteja no corpo errado, você pode aprender a se vestir assim. Eu lembro que eu comecei a me vestir com roupas assim mais largas, comecei a comprar boné de aba reta. Eu lembro que eu queria até comprar um skate. Você queria forçar algo, falou assim, Isso. deixa eu tentar ser assim, pra ver se ver assim eu vou ser feliz, né? Exatamente. Mas não foi, né? Não foi. E aí, vamos lá pro ponto que você tava lá na Graça, a Graça não ajudou você. A Graça, digo, não é a igreja teoria. Graça. Vai. E aí? E eu já tinha ouvido falar na fé, no sacrifício. Né? Minha mãe, nessa época, a gente teve um vizinho que ela começou a odiar a Universal e ele odiava. E era bem na época que estava construindo o templo. E quando a construção começou, eu vim no dia que lançou a pedra do Fundamental. templo, a pedra fundamental, e eu queria muito vir na inauguração. Eu tava nessa igreja ainda, aí o pastor proibiu a gente de ir. Ele proibia, a gente não podia ir em show, em nada, ele proibiu a gente de ir. E eu tinha feito já um voto de vir quando o templo tivesse inaugurado. E ali eu comecei a assistir a programação, comecei a ver os bispos, os pastores. E eu lembro que eu vi aquela fé e falei, poxa, e se isso não resolvesse? Então um dia, eu lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, dia 28 de abril de 2014, eu decidi, depois de muito conflito, muito mesmo, eu decidi ir na segunda-feira na minha igreja atual. E quando eu cheguei lá, eu sentei, eu lembro que o pastor... Você decidiu ir na Universal, Isso. né? Aí o pastor, ele pregou assim diferente, não teve busca, não teve música, não teve nada, só foi a palavra, era até o congresso. Mas aquela palavra, aquela fé que ele passou aquele dia, era algo que eu olhei e falei, poxa, é isso. Ali eu tive essa certeza, É isso que eu tô procurando. É isso que eu tô procurando. Há muito tempo. É isso que vai resolver. Porque eu já tinha ouvido falar na fogueira santa, na fé do sacrifício, porque o sacrifício resolve. Então eu falei, é isso. Então eu lembro que eu ainda comecei a enfrentar muitas guerras, porque minha mãe não gostava da igreja, né, nesse momento. Meus amigos, ninguém gostava. Eu lembro que eu tive uma pessoa muito próxima de mim, que eu considerava como uma mãe, que ela parou de falar comigo quando ela descobriu que eu tava vindo na igreja. Que ela falou na minha cara que preferia eu ver no baile funk, dançando, namorando com traficante, do que nessa igreja. Sacrifiquei a pornografia. Eu lembro que na escola eu comecei a me excluir mais, né? Não aceitar tudo que as pessoas queriam de mim, esperavam. Aprendi a dizer não. E eu lembro que principalmente eu deixei assim as músicas. Eu era muito viciada em música, programa de televisão, novela, filme, eu gostava muito. Então eu lembro que eu parei de ouvir totalmente música do mundo. Totalmente, foi algo que eu tive que deixar. Porque eu lembro que nesse período de crise que eu tinha, eu me trancava no banheiro, no escuro, e aquelas músicas me faziam chorar. Trazia Você aquele tá na sentimento. bad, você põe aquela música Calma mais aí que na eu vou botar um bad. combustível pra chorar mais. Exatamente. Então ali eu comecei a me separar, porque eu tava decidida. Eu lembro que eu chegava para as obreiras, chegava para as jovens, você falava, o que eu preciso fazer para ter o Espírito? Deixa isso, eu deixava, faz aquilo, porque eu vi que era aquilo que faltava. Até que no último dia da campanha eu fui decidida a receber o Espírito Santo, e ali eu recebi.
Não senti nada, não teve música, foi totalmente ali na fé, mas ali veio uma certeza, uma paz tão grande, mas tão grande, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aí quando, eu acho que eu era tão nova assim na fé, que eu falei, poxa, o que é isso? Aí depois eu entendi, é o Espírito Santo, só pode. Então ele tá aqui mesmo. E eu lembro que eu ouvi a voz de Deus falando, agora eu sou contigo, acabou. E dali, eu lembro como se fosse eu passando assim no corredor da igreja, eu nem usava roupa assim feminina, eu era um menininho quando cheguei na igreja. As meninas que me conhecem mais antigas, eu era um menininho. Então eu comecei a colocar vestido. Nesse dia eu tava com vestido, primeira vez que eu coloquei um vestido. Aí eu tava de vestido, passei ali e eu tive a certeza que tudo ia ser diferente. Que eu não tava mais sozinha. A partir daquele momento, Deus ele começou a fazer um papel na minha vida de realmente pai. E Deus não seria injusto com o sacrifício que você fez, né? Porque quando você sacrificou, você estava sendo justa com ele. Olha, Deus, eu tô aqui do jeito que eu sou. Tô deixando isso, tô deixando aquilo, tô sacrificando isso, aquilo, outro. Ali você foi dando passos em direção a essa justiça que você queria na sua vida. E Deus, né? Deus é Deus. Deus não é injusto com ninguém. Ele veio e te batizou com o Espírito Santo.